O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada para a remissão do câncer. Bom dia, meu nome é Alexander, já tive câncer de pâncreas, metástase no fígado e eu quero falar hoje com você de contaminantes que podem causar câncer no fígado, isso já com comprovação científica. Melhorando um pouquinho da voz a cada dia, minha família também, você vai ouvir algumas tossidinhas de fundo. E estamos juntos aqui para trazer o melhor conteúdo de nutrição e câncer para você que está enfrentando essa doença, para você que é familiar de alguém que tem câncer ou, como eu sempre digo, que está com câncer. Você não nasceu com ele e espero que você chegue até os 100 anos sem a presença dele também. Então eu vou falar um pouquinho desses contaminantes. Poucas pessoas conhecem essa substância. Ela foi divulgada mais fortemente agora nesse ano, já com comprovação científica de câncer hepatocelular, ou seja, nas células do fígado, não ocasionados por vírus, né, porque é uma substância química que causa câncer, e o mundo continua consumindo e ele pode ser um risco para a sua saúde, ou um risco, na minha visão, para o seu tratamento. Aqui, ao lado da minha amiga água, e esse tema, eu vou falar para você as duas principais substâncias contaminantes causadoras de câncer no fígado, onde você pode encontrá-la e onde você pode ter contato sem mesmo perceber, sem mesmo ter consciência. O que derruba muitas vezes o paciente com câncer é a falta de informação. Eu sempre falo que não foi Deus que causou o câncer ou Deus que permitiu o câncer. Deus, na minha visão, tem uma visão muito além dessa de punição ou de castigo. Ele não é um carrasco que vai punir você por não amar ele, não é um carrasco que faz doenças para que você possa se aproximar dele, mas alguém que tem um amor infinito e deseja cada vez mais, na minha visão, a sua remissão, a sua cura e o seu bem-estar. E muitas pessoas, por não conhecerem essas substâncias, todos os dias talvez você esteja consumindo, e consumindo ela você cria condições para a formação do câncer no fígado. Então, muitas pessoas imaginam que tanto faz, não tem problema, pode consumir, até gastam dinheiro comprando esse tipo de utensílio doméstico. Existe um utensílio doméstico, eu vou falar para você. Existem algumas embalagens, eu vou falar isso para você, mas sempre trazendo em seguida uma solução. Não adianta nada apontar o problema e não trazer solução, porque senão você entra em desespero, como normalmente deve ficar ao entrar em diversas redes sociais pela internet. E quando se fala do câncer, a gente nunca pode esquecer que tem três principais causadores de câncer. São agentes químicos, que no caso eu vou falar o nome dessas substâncias químicas que causam câncer. Existem fatores biológicos, vírus e bactérias que causam câncer. HPV é um vírus que causa câncer no colo uterino e H. pylori, o Helicobacter pylori, é uma bactéria que causa câncer no estômago. Então, seres biológicos associados à formação do câncer, existem vários outros bactérias e vírus e até mesmo fungos que podem causar câncer. E existe o fator da irradiação, o próprio sol, isso já é documentado há muito tempo. A pessoa sem proteção solar, sempre recebendo aquele sol, aumenta o risco de câncer de pele. Por sinal, o câncer de pele não melanoma é o mais presente no Brasil, onde a gente mais tem. A mortalidade é baixa, ainda bem, mas ele é o mais presente. Então a gente tem três fatores para ocasionar esse câncer. Existe uma questão genética, que não é o meu foco hoje de apresentação, mas se a gente fala da parte química, as pessoas esquecem que existem substâncias que estão associadas ao câncer e causadoras desse câncer. Então olha que interessante. Quando eu falo de substância química, eu vou falar dois nomes difíceis. É o perfluoroctano e o outro é o polifluoralquil. Não precisa guardar esse nome. É o famoso PFOS e o PFAS. Essas substâncias, elas têm
flúor na composição dessa substância orgânica, é sintética, mas é orgânica, e essas duas substâncias estão associadas ao câncer no fígado. Essas duas substâncias, elas podem ser encontradas em embalagens de fast food. Mais uma crítica ao fast food, como eu sempre falo. Essas embalagens impermeabilizantes, né? Tem a embalagem da batata frita, do Burger King, McDonald's, da Rede Girafas, qualquer uma que você pegar. Ou você tem no lanche a embalagem que cobre o lanche, ela é de papel, mas por dentro ela tem uma camada de revestimento antiaderente, né? Para que o lanche não grude ali, para que a batata não grude na embalagem, que ela é revestida com essas substâncias à base sintética de flúor. E esse PFOS e esse PFAS são substâncias associadas ao câncer de fígado. Então, por que eu vou estimular alguém a ir a uma rede de fast food e comer essa porcariada de substância, porcariada de produto ultraprocessado, ou seja, aquele pronto para o consumo que não vai trazer benefício para a sua saúde, não vai trazer bem-estar para a sua saúde? Não vou fazer, não vou indicar, não faço esse tipo de sugestão. E aí eu vou trazer o outro lado. Você pode falar para mim, mas eu quando tive câncer parei de comer fast food, eu não como nesse tipo de embalagem, eu não como batata frita, eu não como... Tá bom, legal. Aí eu vou trazer uma coisa que talvez você tenha na sua casa hoje. As famosas embalagens de Teflon. O Teflon, ele é feito dessa substância de flúor sintética, orgânica, e que ela é chamada de química eterna, porque essa substância dificilmente é destruída e o seu fígado não consegue destruir. E aí você, durante décadas ingerindo essa substância, durante anos de ingerindo essa substância, pode ser que ele possa formar um problema no seu fígado. Nas gestantes tem problema da formação do feto, nos homens e na mulher problema de infertilidade. Ou seja, não precisa de panela de Teflon. Há 19 anos eu atendo paciente com câncer e não tem uma prescrição minha, pode pegar as milhares de prescrições, uma que esteja escrito para você cozinhar com panela de Teflon. Então, olha como é que é delicado essa situação, olha como é que é complexo. As pessoas acreditam que estão seguindo uma alimentação saudável, talvez até estejam ao lado de um bom profissional de saúde, um bom nutricionista, mas poucos profissionais de saúde conhecem a química dos materiais, dos utensílios. E aí, ele falou que você prescreveu ali, use a panela antiaderente. Pronto, já acabou de abrir a porteira para o bandido. O bandido entrando na sua saúde, por mais que você tenha fé, por mais que você tenha oração, não tem como Deus matar o câncer, a quimioterapia matar o câncer, se todo dia você devolve o bandido para dentro de você. Você foi curado de um câncer de pulmão porque fumava, mas continua fumando. Você foi curado de um câncer no fígado pela quimioterapia, pelas mãos de Deus, e você continua mandando um bandido que forma câncer. Quem que está promovendo esse câncer? É você. Você que está estimulando. Eu sei que por falta de conhecimento, mas você está fazendo isso. Então olha como é que é extremamente complexo a nutrição do câncer, e é o que eu sempre tenho falado nas redes sociais. Aqui eu consigo trazer 1% de informação para você do que eu trago para os meus pacientes, porque é muita coisa que tem que ser falada, que tem que ser dita. Hoje completam 299 lives e todas têm um olhar especial, tem uma dica especial, tem uma sugestão, mas nenhuma... se eu pegar todas as lives e comprimi-las, que daria, eu acho, mais de 40 horas, representaria 1% daquilo que eu consigo direcionar para a pessoa que está na minha frente, porque eu vou saber o exame de sangue dela, eu vou conhecer o medicamento que ela está tomando, eu vou conhecer o hábito alimentar, eu vou saber se ela tem alguma doença prévia, eu vou saber fazer perguntas chaves para entender se o consumo de carboidrato, proteína, gordura, vitaminas, minerais é adequado para aquele momento, para aquela situação. Então isso é muito complexo, né? Muito amplo. Não é algo tão simples quando a gente se fala de nutrição e fala do câncer. Então vamos fazer um compromisso de você, se tiver uma panela de Teflon na sua casa, evitar o consumo de alimentos ali preparados por ela. Aí você vai perguntar, qual material vou usar? Qualquer uma que não seja essa. As outras
A gente não tem evidência que as outras tragam prejuízo. Essa a gente já tem, e há muitos anos a gente tem o apontamento de prejuízo desse tipo de panela na sua saúde, há muitos anos. Então não tem motivo de você usar esse tipo de panela, esse tipo de revestimento. Existem diversos outros, cerâmica, granito, existem panelas de alumínio, de inox, as outras até o momento a gente não tem nenhuma evidência que isso seja ruim, isso seja prejudicial. A gente tem que eliminar aquilo que a gente está enxergando. Se a gente enxerga que o perfluoroctano e o polifluoralquil, que é o PFOS e o PFAS, estão presentes nessas embalagens de Teflon, e essas substâncias estão também presentes na embalagem antiaderente de fast food, já seria um caminho para você não usar. Eu sei que tem alguns bons pesquisadores, por sinal, afirmando que o PFOS e o PFAS ele foi eliminado de panelas de Teflon e foi substituído por outra química, mas é a mesma história da margarina. A margarina tem a porcaria da gordura trans, trocaram a gordura trans pela gordura interesterificada, que se mostrou pior do que a gordura trans. Então, se alguém aparecer para você falando que trocou o perfluoroctano, polifluoralquil, que são substâncias hoje condenadas pela medicina como causadoras de câncer, e trocou ela por outra que tem flúor, mas é sintética, acaba caindo na mesma história. A gente vai ter que esperar mais 20 anos, 30 anos para mostrar que essa substância com flúor, ela pode causar câncer em você. Para quê? Se o seu corpo não precisa dessa substância sintética para fazer nenhuma célula do seu corpo funcionar. Então, o famoso princípio da precaução. Se eu não tenho certeza daquilo que eu estou oferecendo para você, eu não vou oferecer. É muito simples. Se eu não tenho convicção, se eu não tenho estudo científico mostrando que essas substâncias são benéficas, para que eu vou oferecer para você? Isso é um problema da indústria, isso não é um problema seu. A indústria de panelas, a indústria de revestimentos, de embalagens, que estude mais, que pesquise mais para encontrar embalagens adequadas, embalagens interessantes para a sua vida e para a sua saúde. E não você servindo de cobaia para esse tipo de empresa, esse tipo de substância. A ideia que eu gostaria de trazer para você, essa é a primeira vez que eu trago publicamente essa informação sobre essas panelas de revestimento. Eu sei que milhões de pessoas no Brasil usam esse tipo de panela. Esses milhões de pessoas estão diretamente ingerindo substâncias que estão comprovadas que não são benéficas para a sua saúde. Para que você vai continuar consumindo com panela de Teflon? Não tem razão científica para isso, tá bom? Então eu vou pegar aqui agora algumas respostas que me fizeram sobre alguns questionamentos de doença, e aí eu vou refletir com vocês. Aí eu falei o que as pessoas tinham medo. Olha que interessante. Responderam. Um dos medos foi de não conseguir vencer a metástase. Você vai vencer. Você tem que pensar na remissão, não tem que pensar em metástase. Metástase é quando uma célula de um câncer sai daquele tecido e vai para outro. Por exemplo, câncer de mama, infelizmente, ele tem uma preferência por osso. Câncer de pâncreas tem uma preferência por fígado, ou seja, a célula do câncer de mama sai dali e vai para outro tecido. Isso é a metástase. A célula do câncer de pâncreas sai dali e vai para o fígado. Então você não tem que pensar nesse tipo de bobagem. Eu não vou vencer a metástase. Vai. Vamos focar em remissão, tá bom? E no tratamento médico, claro. Aí, outra questão aqui, ó. Da doença voltar. Continua focando a sua vida na remissão, não na volta. Se você não tem acesso a informações, se você não muda o seu estilo de vida, pode ser que, infelizmente, volte. As pessoas tiveram câncer e começam a engordar. Tanto que tem uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra que a pessoa venceu o câncer, mas ela não venceu o mau hábito alimentar e o estilo de vida. E ela morre muitas vezes de infarto. Então, de que adianta você ser curado se você não curou a sua mente e começou a mudar os seus hábitos? Pensa nisso. Outra questão aqui, deixa eu pegar.
Essa aqui é muito interessante, ó. De não ser aceita pelas pessoas. Eu entendo você, eu já tive isso também. De eu falar que eu tive câncer e ser desprezado, ser desvalorizado ou ser visto como coitado. Minha esposa que abriu bastante meus olhos disso. E eu falei que eu não ia abrir publicamente que eu tive câncer e ela perguntou, por quê? Porque eu tenho medo das pessoas me verem como coitado, como uma pessoa coitada. Aí ela falou pra mim, você nunca se comportou como coitado, então por que elas o veriam assim? Então na hora que ela falou isso, abriu uma luz na minha mente. Exatamente, eu não sou coitado, você não é coitado, eu não me comporto como coitado, você não se comporta como coitado, então, com todo respeito, que se dane o que as pessoas vão achar sobre você ou se vão aceitar você ou não, tá bom? Pensa nisso. Vamos aqui para outra, recidiva. Recidiva, eu vou falar da volta do câncer, né? Eu tenho que pensar na volta da sua vida. Você tem que voltar a viver, tem que voltar a ter uma alimentação focada para remissão. Esse é o foco, esse é o caminho. Então vamos aqui para outro. De não conseguir vencer a doença. Você tem muito mais células saudáveis do que doentes. Nunca esqueça disso. Talvez agora, nesse momento que você falou isso, você não está lembrando disso. Tem meia dúzia de célula egoísta e a maioria de células saudáveis. Então para de besteira. Aqui, ó. De perder minha mãe para esse câncer metastático. O SUS ainda é muito vago, precisa de melhorias. Concordo que o SUS precisa de melhorias. Estamos num ano eleitoral, que muitas pessoas estão, não sei, discutindo se vão melhorar o Brasil ou não. Isso não cabe a mim, nem é um espaço ou território político, a minha rede social. Mas eu acredito que você não vai perder sua mãe e continue cuidando dela com o amor que você tem, com o amor que Deus tem, fazendo alimentação para remissão e fazendo tratamento médico. Esse é o ponto, você tem que focar nisso. Se você focar no câncer, você perde o controle. Foca naquilo que você tem controle. Deixa eu pegar aqui mais algum. Tem mais 3, se eu não me engano. Hoje, de comer o que alimentar as células cancerígenas. Não é tão fácil alimentar a célula cancerígena assim. As pessoas acham, comeu doce tem câncer. Não, bobagem. Comeu carne tem câncer. Bobagem. Se fosse assim, o mundo inteiro já estaria com câncer desde o primeiro dia de vida. Né? Não fica fazendo esse tipo de comparação e associação. Mas se eu for falar da panela de Teflon, talvez você esteja desenvolvendo câncer. Então, acho que é um olhar novo para você se livrar desse tipo de revestimento, desse tipo de panela. Cuidado com isso, e nas redes sociais aqui minha tem várias dicas do que você não deve comer. Eu sempre falo isso. Não é liberou geral porque teve câncer, não. Você não foi condenado à morte. Quem está condenado à morte e está no presídio de prisão perpétua, que não é nem no Brasil, deveria até ter, né? Mas não é assunto para agora. Foi condenado, ele tem o último pedido dele. Ele pode pedir o que ele quiser para comer, dane-se, contanto que não seja algo que vá indiretamente ter veneno e matar ele de outra forma, né? Isso não. Mas você pode pedir qualquer tipo de alimento. Você não é esse tipo de pessoa, então tem uma alimentação focada para remissão, tá bom? E não fica pensando em questão de alimentar câncer, não. Aqui, vou pegar outra. Medo do câncer. E aí, o que eu falo para o meu paciente em relação à qualidade dos alimentos, eu falo também para o familiar. Então, o familiar, ele tem uma alimentação para prevenção do câncer. Toda pessoa que é atendida por mim, toda pessoa, ela tem uma direção daquilo que ela precisa fazer com a família para prevenir câncer naquela família, porque é possível prevenir câncer e isso já é conhecido e documentado cientificamente. Então a pessoa paga pela consulta, mas quem ganha é a família como um todo, porque toda ela vai ser reprogramada essa alimentação de uma maneira nutritiva, saudável, específica para o paciente, mas com uma visão geral para todos os familiares. Não vou prescrever a quantidade de alimento de cada familiar, mas eles vão saber a qualidade dos alimentos que vão fazer parte daquela família, daquela mesa de consumo.
Então, esse seria um olhar, né, de prevenção para a família, que indiretamente para você que tem medo de câncer é bem-vindo. E você que tem medo de câncer tem que fazer a pergunta: se for mulher, foi no ginecologista? Se for homem, foi ao urologista? Se não foi, está perdendo tempo, porque então você não quer prevenir câncer. Você, se realmente quer prevenir câncer, tem medo de câncer, você que é mulher precisa visitar ginecologista. Você que é homem precisa visitar o urologista e ele vai dar uma direção e você externaliza esse medo. Doutor, estou com medo de câncer. Ou doutora, ginecologista, estou com medo do câncer. E ela vai direcionar, ó, a gente vai fazer exame preventivo, vai tomar vacina do HPV, mesmo quando é adulta já é possível tomar. O homem vai fazer os exames de controle para câncer de próstata ou outros que o médico enxergar que são necessários. Isso que é o importante, né? A gente ter essa percepção, ter esse cuidado prévio. Isso é a prevenção, tá bom? Então vamos lá. Tem aqui mais a última questão, que é em volta de tudo isso, né? Quem não tem câncer tem medo dele aparecer e quem tem câncer tem medo dele voltar. Então para dessa besteira de ficar pensando sempre em doença. O ser humano pensa muito mais em doença do que em saúde. Você tem que focar em saúde, promover saúde, se alimentar de forma adequada, ter uma ocupação saudável na sua mente, fazer um trabalho que você se sinta realizado. Na minha visão, ter oração, ter contato com Deus, que isso é fundamental, ter amor à sua família, fazer os exames preventivos para o câncer que eu acabei de falar aqui, se eliminar essa panela de Teflon, que eu estou falando que não é uma coisa legal para você ter. Até saiu aqui a questão da panela, deixa eu puxar ela aqui, ó. Eu tinha colocado no começo, que é o assunto da live, que é você se livrar dessa situação de panelas de Teflon, que não são indicadas para o ser humano conhecer. Desde 2011, quando eu comecei a dar aula para pós-graduação de nutricionista, eu já chamava a atenção dessas panelas. Você vai esperar também surgir uma nova pesquisa científica para saber o que você tem que mudar hoje? Eu já avisei meus pacientes 10 anos atrás dos riscos disso e não tem uma prescrição alimentar minha com indicação para você consumir panelas de Teflon. Mas por que eu consigo isso? Primeiro, porque eu tive câncer. Segundo, porque eu uso o princípio da precaução. Para que eu vou colocar em risco um paciente meu? Não tem motivo. Então, antes mesmo da ciência mostrar, eu já estava protegendo meus pacientes. Antes mesmo de ter uma prova científica, eu já estava protegendo todos eles. 11 anos antes, já estava fazendo essa proteção. Você vai esperar mais quanto tempo para começar a consulta comigo ou para começar o acompanhamento comigo? Mais 11 anos? Vai esperar a situação da sua saúde piorar? Eu acho que não tem motivo, mas só você sabe o amor que você tem à sua saúde e a sua urgência para cuidar de forma verdadeira da sua alimentação, não eu. A minha urgência quando eu tive o câncer foi imediata. É agora, é já, não é depois. Eu vou ver se realmente eu vou mudar a alimentação, vou ver o que eu faço. Isso talvez seja o olhar de muitas pessoas que ficam empurrando a sua saúde e a doença para frente. O meu olhar é: tem um problema, vamos matar esse problema, vamos matar esse bandido. Não existe espaço para bandido na minha vida, não existe espaço para doença na minha vida. Surgiu? Vamos lá e arrebentar isso, ponto final. Tá bom? Então, não foque nessa questão de receber o exame de doença, de estar com problema de saúde. Tenha sempre água, eu estou sempre dando exemplo aqui, espero que quem me veja sempre esteja com uma garrafinha também, tomando água. E vou trazer mais outros contaminantes para você. O outro contaminante, ele está em garrafinha de plástico. Então, se você vir na garrafinha de plástico, número 3, no número de reciclagem, né? Não sei se você já viu aquele triângulo com a ponta arredondada. Número 3 ou 7, o 7 seria o PFOS e o PFAS. Seriam essas substâncias que contêm o flúor.
Então, seria um risco maior de problemas de infertilidade, problemas endócrinos e talvez associado ao câncer. Agora sim a gente já pode falar que é associado ao câncer. Então, teve um plástico com número de reciclagem 7, não é indicado. Esses dois tipos de plástico tem uma substância chamada bisfenol, né, que além do PFOS e PFASO 7 tem o bisfenol A, e o bisfenol A está associado a problemas endócrinos, infertilidade e também a próprio câncer em animais. Então não é indicado você consumir. Se você pega essas embalagens de plástico, muitas pessoas às vezes esquentam, né? Vai pegar um copinho, dá uma olhadinha no copinho de plástico se não tem o número 3 ou 7. E aí ele põe uma bebida quente, um café quente, um chá quente, e aí quando você esquenta esse plástico, ele libera mais bisfenol. Olha que ruim. Você pôs, libera mais bisfenol. Você pôs, libera mais bisfenol, ou seja, você libera mais uma substância. Ah não, mas esse plástico ele está numa Tupperware, que eu guardo comida, e eu coloco ela no freezer, também libera. Se você põe no freezer, ele libera mais bisfenol. Se você põe no congelador, ele libera mais bisfenol. Então é uma substância não indicada para a sua saúde. Aí a gente tem um bisfenol, que está no número 3 e 7 do número de reciclagem que aparece ali nos plásticos. E tem também o PS, que é o poliestireno, que é o número 6. O poliestireno é bem simples. As pessoas pegam, compram a marmita no isopor. Isopor é poliestireno. O poliestireno também está associado a problema de toxicidade celular. Aí você pega a marmita no isopor e você põe onde? Ela esfriou, que você comeu uma parte que estava quentinha na hora, e você guarda na geladeira. E aí para você não lavar o utensílio, que isso é muito comum, ele pega a embalagem de isopor e põe onde? Põe no micro-ondas para esquentar. Aí na hora que ele esquenta, o poliestireno também tem essa propriedade. Se você esquenta, ele libera mais ainda poliestireno, que é uma substância tóxica. Ou você vai tomar um cafezinho, tem aquele copinho de café, aí o copinho de café de isopor, você põe o café quente e libera mais poliestireno, que é uma substância tóxica. Percebe quanto bandido tem, e eu tô reunindo tudo isso para você? Eu sempre falei para você que existem mais de 100 bandidos. Eu falo meia dúzia nas redes sociais, não dá para falar tudo. É muita coisa, muita informação, e muita coisa eu nem falo para o paciente, mas eu já livro dele do problema sem ele perceber. Porque eu falo, você tem que fazer assim, assim, assado. Porque se eu for falar os 100 bandidos para ele, a consulta vai durar não sei quantos dias. É muita coisa. Então eu falo o que ele faz. Você faz isso. Se você fizer diferente, você me avisa. Então eu já eliminei os problemas da vida dele e as situações que vão trazer toxicidade. E as pessoas ainda ficam presas no mundinho de comer mais fruta, verdura e legume. Não que seja proibido, mas a alimentação do câncer é muito mais complexa. A pessoa está empurrando com a barriga a doença, ou talvez o pior, se conformou com a doença. Não se conforme com a doença, isso não é seu. Você tem que ter acesso à informação para se livrar desse problema. Se você continuar nesse mundo superficial de empurrar o câncer com a barriga e comendo fruta, verdura e legume a mais como única solução, infelizmente vai piorar a sua vida e a sua saúde. Não faça isso. Então ficam aqui essas informações especiais que eu trouxe, trazendo outra também da Tupperware. A Tupperware, se você tem o número 3 ou 7, a pessoa faz o quê? A comida está na geladeira, às vezes já está com a marmita pronta, e ele esquenta a Tupperware no freezer, né? Esquenta no freezer, me perdoe. Esquenta no micro-ondas. Esquentou no micro-ondas, o que fez? Liberou mais bisfenol, mais substância tóxica, mais prejuízo para a sua vida. Olha quanta porcaria existe, e ficaram aqui todas essas informações para você que acompanhou essa live. Tanto da Tupperware, quanto dos copos de isopor, embalagens de isopor, quanto das substâncias antiaderentes presentes em panelas ou em embalagens internas de alimentos. Falei de 4 coisinhas simples, mas tem muito mais quando a gente fala de câncer. Mas muito mais. Aqui, como sempre eu falo, o melhor conteúdo de nutrição e oncologia para você dar um salto a mais no seu tratamento, para você prevenir o câncer, para você se aproximar cada dia mais da remissão. Isso depende do seu comprometimento. Não tem como eu falar
se você está comprometido com a remissão. Eu acho que tem pessoas interessadas. Agora, comprometida, que realmente vai abraçar uma alimentação e vai fazer, não sei. Isso não cabe a mim também decidir, tá bom? Então, era isso. Obrigado aqui pela presença. Vou começar a fazer a divulgação daqui a pouquinho da live do dia 31 de agosto, que vai ser a live número 300, depois de muito tempo, né? Muitas lives desde o dia 25 de dezembro de 2020. Eu faço live toda semana, sem exceção. Não tem uma semana que eu parei do começo do dia 25 de dezembro de 2020 até hoje. E estou sempre produzindo o melhor conteúdo para você ter acesso. Às vezes a pessoa fala, Alexandre, o que eu faço? Qual dica que você me dá? Opa, tem ali 299 lives. Amanhã, 300 lives para a pessoa assistir. Eu acho que são mais de 40 horas para você ver. Alexandre, eu tenho pressa. Se você tem pressa, me chama no direct. Se você tem urgência, você me chama no direct. Se você quer remissão do câncer agora, logo, me chama no direct. Talvez você não tenha esse tempo de 40 horas de parar para ver tudo que foi publicado. Lembrando que você vai ter uma dica, alguma coisa geral, não específica para o seu caso. Tá bom? Então, era isso. Obrigado aqui pela presença de vocês. Vocês que trazem esperança para mim continuar produzindo, porque eu acredito que tenham mais pessoas interessadas e comprometidas com a remissão além de mim. No começo eu achava que era só eu que estava comprometido com uma alimentação nesse sentido. Depois apareceram milhares de pessoas me acompanhando e querendo também essa remissão. Então, se você é essa pessoa, seja muito bem-vindo, tá bom? Excelente dia para você e a gente continua em contato nas redes sociais.